Tem uma cena no primeiro episódio de Death Note que a maioria das pessoas não para analisar de verdade. Light Yagami encontra o caderno, lê as instruções, fica em silêncio por alguns segundos e mata. Não hesita por dias, não entra em crise existencial, não consulta ninguém, não dorme sobre o assunto. Ele encontra o caderno numa manhã, e naquela mesma noite, um criminoso que ele viu no noticiário está morto. Agora para e pensa no que isso significa de verdade. Você, a maioria das pessoas, se encontrasse um objeto com esse poder, o que faria no primeiro momento? Provavelmente entraria em pânico. Não acreditaria. Ficaria com o caderno na gaveta por semanas, sem conseguir usá-lo, com muito medo do que significaria dar o primeiro passo. O Light usou em horas. E isso não é um detalhe narrativo. É o ponto central que a série coloca na mesa logo no episódio 1, e que quase ninguém processa direito. O caderno não criou o Light Yagami. Revelou. O que existia dentro de um estudante de 17 anos, com as melhores notas do Japão, família estruturada e futuro garantido, era alguém que já havia decidido, em algum nível que ele mesmo talvez não nomeasse, que era mais capaz do que os outros, de determinar quem merecia viver. O caderno foi só o primeiro momento em que o mundo externo concordou, com o que ele já acreditava internamente. E é aqui que a série começa a ser muito mais perturbadora do que parece na superfície. Você provavelmente assistiu achando que o Light era inteligente demais, poderoso demais, excepcional demais para ser um espelho de qualquer coisa na sua vida. Mas o mecanismo que destruiu Light Yagami não tem nada de excepcional. E você vai reconhecer ele. Provavelmente antes do final desse vídeo. Deixe eu te contar sobre um médico chamado Harold Shipman. Shipman era um clínico geral no interior da Inglaterra. Respeitado, competente, décadas de carreira sem escândalo, pacientes que o adoravam e uma reputação impecável na comunidade. Mas em 2000, uma investigação revelou que ele havia matado mais de 250 pacientes ao longo da carreira, principalmente idosos, principalmente com overdose de morfina. O que o levou a isso nunca foi completamente explicado. Ele nunca confessou a motivação. Mas o padrão que os investigadores identificaram era consistente. Shipman havia desenvolvido, ao longo de anos, a convicção de que tinha o direito de decidir quando a vida de um paciente devia terminar. O julgamento médico dele o colocava numa posição diferente das regras dos outros. Não havia ódio nas mortes. Havia certeza. A certeza de que ele sabia melhor. Agora volta para o Light. Ele começa com um argumento que é, na superfície, bem razoável. O sistema de justiça é falho. Criminosos perigosos são soltos por brechas legais. O mundo seria objetivamente melhor sem certas pessoas. Isso é defensável. Você consegue imaginar alguém argumentando isso. Talvez você mesmo já tenha pensado algo parecido em algum momento. Mas observa o que acontece nos episódios seguintes. A definição de criminoso que merece morrer vai se expandindo silenciosamente. Começa com assassinos, vai para traficantes, chega em pessoas que ameaçam a investigação e chega em pessoas que simplesmente são inconvenientes para ele. A lógica não muda, só o critério. E o Light não percebe ou não quer perceber que o critério mudou. Porque a estrutura do argumento continua a mesma. Eu sei quem é uma ameaça. Eu tenho o poder de eliminar. Portanto, tenho a responsabilidade de eliminar. Os psicólogos chamam isso de escalada de comprometimento moral. O mesmo mecanismo que aparece em movimentos políticos extremos, onde uma causa começa legítima e vai sendo esticada até cobrir o inaceitável. Cada passo parece pequeno em relação ao anterior. E você chega a lugares que nunca imaginou,
sem conseguir identificar o momento em que atravessou a linha. Porque a linha foi se movendo junto com você. Agora pensa numa convicção sua, qualquer uma. Algo que você defende com certeza suficiente para tratar as pessoas que discordam como menos informadas ou menos capazes de ver o que você vê. Quando foi a última vez que você questionou se a linha do que essa convicção justifica se moveu sem você perceber? Immanuel Kant, talvez o filósofo mais influente da era moderna, tinha um problema específico com o tipo de raciocínio que o Light usa. Kant chamava de imperativo categórico a ideia central da sua ética. Em linguagem direta, antes de fazer qualquer coisa, pergunta: e se todo mundo fizesse isso? Se a resposta for: o mundo funcionaria melhor, a ação é defensável. Se a resposta for: o mundo seria um caos, a ação não é defensável. Não importa quão boas sejam as suas razões. Aplica isso à lógica do Light. Pessoas com poder superior devem eliminar quem julgam uma ameaça à sociedade. E se todo mundo com poder superior fizesse isso? O resultado é óbvio. Qualquer pessoa que se considere superior começa a eliminar quem considera a ameaça, sem processo, sem verificação. Kant diria que o raciocínio do Light falha não pela intenção, mas pela estrutura. Porque uma ética que funciona só quando aplicada por pessoas excepcionalmente boas não é uma ética. É uma aposta cega que o mundo real não pode garantir. E aqui está o problema que o Light nunca resolveu. Ele acreditava ser a exceção. Mas toda pessoa que cometeu atrocidades em nome de uma causa acreditava exatamente a mesma coisa. Shipman acreditava nisso. Os líderes do terror francês acreditavam nisso. Cada ditador que você quiser citar tinha uma versão da mesma certeza. Inteligência não é proteção contra isso. É frequentemente o oposto. Porque quanto mais inteligente você é, mais sofisticado fica o sistema de justificativas que você constrói. Pessoas menos inteligentes fazem erros mais óbvios. Pessoas muito inteligentes fazem erros que parecem raciocínio brilhante, até muito tarde. Existe uma distinção que Death Note coloca na mesa e que raramente é dita. Justiça tem um processo. Não porque o processo é perfeito, mas o processo existe para que o erro seja possível de ser corrigido. Quando um juiz erra, existe recurso. Quando há falha no sistema, existe pressão pública. Mas quando o Light mata, não existe recurso. Não existe possibilidade de correção de erro. No final da série, Kira não é a força que elimina o crime. É um sistema de poder privado que elimina quem o ameaça. E que usa o discurso da justiça como máscara para uma autopreservação violenta. Quando uma pessoa se coloca acima do julgamento coletivo, o que você tem não é uma justiça melhorada. É poder sem responsabilização. E o que diferencia o Light de um ditador não é a escala. É só o caderno. O mecanismo interno é idêntico. Agora pensa em contextos menores. Pensa nas vezes em que você tomou uma decisão sobre outra pessoa, sobre o caráter dela, sem processo. Sem ouvir o outro lado. Sem considerar a possibilidade de estar errado. Isso não te torna o Light Yagami, mas é o mesmo músculo. E é o músculo que, sem um limite moral explícito, pode ir bem mais longe do que você imaginaria. Agora, sai do anime. Porque Death Note é um aviso sobre um padrão que aparece em versões muito menos dramáticas. Em quase qualquer pessoa inteligente que nunca desenvolveu uma estrutura moral forte. Deixa eu descrever 3 perfis. Vê se você reconhece alguém. O primeiro, a pessoa que usa a inteligência como substituto de empatia. Resolve os problemas dos outros de forma brilhante,
sem perguntar se eles queriam daquele jeito. Justifica o controle com competência. A inteligência é real. A ausência de limite moral também. O segundo, a pessoa que usa a análise como desculpa para não ser responsabilizada. Tem uma explicação sofisticada para qualquer coisa que fez de errado. Nunca está simplesmente errada. O contexto é que era específico demais. O erro some dentro do labirinto das próprias justificativas. O terceiro, a pessoa que trata quem discorda como menos capaz de pensar. Ouve argumentos contrários não com curiosidade, mas esperando a hora de explicar onde o outro errou. A inteligência virou hierarquia, e hierarquia sem limite é o poder de Kira em miniatura. Nenhum desses perfis mata ninguém, mas todos eles usam o mesmo músculo que Light Yagami levou até o fim. A certeza de que o próprio julgamento dispensa a verificação externa. O que protege contra isso não é mais inteligência. É a disposição de submeter o próprio julgamento a processos externos, mesmo quando você tem certeza que está certo. É o que o Light nunca fez. Vou terminar com uma pergunta que é mais difícil do que parece. Você tem um limite moral? A resposta imediata de quase todo mundo é sim. Todo mundo tem uma linha que não cruza. Mas aqui está a questão real. Limite moral não testado não é limite moral. É intenção. Você só sabe onde está o seu limite quando uma situação chega num ponto onde cruzar seria muito tentador. E mesmo assim, você escolhe não cruzar. Se isso nunca aconteceu, você não sabe onde está o seu limite. Você tem só uma ideia aproximada. O Light Yagami provavelmente também tinha uma ideia aproximada do limite dele, antes de encontrar o caderno. O caderno é externo. O mecanismo é interno. E a expansão gradual do que a sua certeza justifica não precisa de poderes mágicos para funcionar. Precisa só de inteligência suficiente para construir o argumento e de falta de limite moral para aceitá-lo. A pergunta que Death Note deixa, não sobre o Light, mas sobre você, é essa. Quando foi a última vez que a sua inteligência te levou a um lugar que o seu limite moral precisou te trazer de volta? Se você não consegue lembrar de nenhuma vez, existem duas possibilidades. A primeira é que o seu limite moral é sólido e nunca foi testado de verdade. A segunda é que você não está percebendo quando está sendo levado. E saber qual das duas é a verdade sobre você é exatamente o tipo de trabalho que a inteligência, sozinha, não faz.